Bom dia, gente, tudo bem? Tô aqui pra falar muito sobre os meus sonhos. Os sonhos de dormir e sonhar. Não aqueles sonhos de objetivos e metas. E eles têm trazido para mim respostas sobre esse estudo muito grande que o meu mundo está desenvolvendo comigo sobre a vida a dois. Eu acabo percorrendo outros momentos, outras áreas da minha vida, porque é minha vida, né? Sou eu. Mas o meu caos tem muito a ver com a vida dois e a minha companhia. Como eu sinto a necessidade de companhia do outro. Eu tô aprendendo a fazer companhia para mim. Eu tô nesse aprendizado lindo e eu venho desenvolvendo muitas coisas, principalmente a minha força sensória, que eu sinto que é a primeira vez que de fato eu tô numa conexão com ela e eu já senti a mãe e foi dentro desse movimento desse caos, eu tive vontade de caminhar de novo no canal da vida, Viviane Kalf, a médium. E aí eu comecei a fazer um trabalho que eles têm lá, o Despertar da Deusa, que eu sempre tive vontade, mas eu nunca fiz e fui até o fim. E eu sempre começava, mas não terminava. E nesse momento chegou um momento. E quando eu recebi a mãe, assim, nessa semana que eu recebi essa maternidade minha, a minha maternidade comigo, foi tão lindo, cara. Eu nunca tinha sentido aquilo. E aí eu deixei aquilo percorrer. E aí eu cheguei eu falei, queria ver o Despertar da Deusa. E de fato, a primeira aula, se eu não me engano, é sobre a mãe, né? A face de Deus, a mãe. E teve muita sincronicidade, tudo encaixa, né? Quando chega o nosso momento, né? Quando a gente tá pronto, chega e se a gente flui, o negócio vai, né? E também eu fiz algumas ações quânticas que tem lá no canal. Eu me dei essa possibilidade, eu falei, cara, eu tô frágil pra caralho. Eu vou começar do começo de novo com essa parte minha e ver o que acontece. E movimentando aqui no caso a Violeta e você e no colegiado atual, né? O trabalho deles atual. Isso me trouxe muita força, cara. Eu vou te falar que me trouxe muita força. E fazer novas amizades, eu tô me dando a oportunidade de criar novas amizades, de conhecer pessoas, coisa que eu não estava fazendo. Eu até falei sobre isso, né? Que meu foco fica só no outro, né? Na vida dois. Nas amizades eu sou muito diferente. Eu sou desapegada, eu respeito o outro e me respeito na amizade. E se eu faço isso na amizade, eu posso fazer isso na vida dois. É uma questão de desenvolvimento e de ampliar, né? Essa desenvoltura que eu já tenho na amizade para a vida dois, para o profissional e para tudo isso. E aí hoje também eu trago aqui uma coisa que faz tempo que eu percebo, mas hoje eu compreendi. Eu estava ouvindo a Carmen e chegou numa aula que ela fala da vida dois. E aí ela começou a falar de quem já tem alguém, aquilo foi me dando um negócio, embrulhando meu estômago. E aí eu parei a aula e fui sentir aquilo e fui conversar comigo no espelho. E aí veio uma coisa assim, caracas, a coisa de estar solteira, esse rótulo solteira, é a mesma sensação do desempregada. Eu senti a conexão das duas coisas. Quando eu me coloco como desempregada, eu sinto a mesma coisa de quando eu me coloco como solteira. E essa coisa do desempregado eu trabalhei bastante, principalmente com o Gaspa no Terapeutizando-se em alguns programas que eles fizeram a partir de algumas coisas que eu levei e que me trouxeram isso. Que não existe essa coisa de desempregado, né? Isso é uma mentira. E tá solteira também, porque eu sou casada com o meu espírito, eu só sou casada com ele, não existe mais nada além disso. O resto é uma diversão, é um bônus que chega aí que a gente vivencia. Mas eu senti isso, eu falei, caralho, como dói estar solteira. Isso é um rótulo que eu coloquei pra mim e é um rótulo de escassez, de pobreza, de nossa, eu não tenho macho, então eu sou uma miserável, velho. E aí eu recordei de quando eu tinha e eu falei, caramba, mas eu também
quando tinha era uma bosta, né? Que eu não sabia vivenciar aquilo, não era uma coisa do espírito, então eu acho que eu sinto que era até pior, viu? Porque aí eu tava muito longe da minha engenharia. Mas enfim. E aí dentro de tudo isso, meus sonhos vieram, né? Eu trabalho muito com sonhos. Há muitos anos eu não pesquiso o que o sonho significa. Eu nunca gostei muito disso, nunca tive muita paciência. E a partir do momento que eu percebi que meus sonhos são meu bicho conversando comigo sobre as crenças que eu criei, eu consigo ter uma conexão muito forte com eles de estudo e de transmutação. Cara, eu transmuto muita coisa em sonho, eu acredito que você também. Às vezes a gente nem lembra, mas a gente acorda outra, né? Tanto em sonho quanto em viagem astral, mas aqui eu vou falar mais dos sonhos. E aí, apesar de às vezes eles se misturarem, mas é muito baseado nos sonhos que traz aquela coisa sem sentido ou lúdica que o mundo traz pra gente vivenciar. E às vezes até um lúdico assustador, um lúdico fantasioso, um lúdico bonito. Ou até uma coisa que é muito parecida com o que a gente vive no dia a dia. E quando eu me decidi de fato transmutar a minha vida a dois, mas de fato transmutar a minha vida comigo, né? Isso que eu decidi. Muita coisa vem acontecendo. Eu tô num contato com a minha sensória muito forte. Tô fazendo o despertar da deusa, da Carmen, porque na semana que eu recebi a mãe, a maternidade, eu entrei em contato com ela, né? Com esse programa, com esse trabalho novamente, mas com outra vibração pronta para aquilo, sabe? Decidida. Nem é pronta, é decidida, porque pronta a gente sempre tá, mas o negócio é decidir, né? E aí eu comecei a ter um contato muito forte com a minha sensória, e isso está me trazendo uma ternura muito grande comigo, com a vida, com a forma como eu vivencio tudo. E os sonhos. Então, eu estou estudando a minha vida a dois através dos sonhos. E venho sonhando com ex, ou com homens que eu não conheço. E tem sido muito rico isso. Porque houve uma noite que eu sonhei com uma relação completamente mentirosa e falsa que eu já tive há muito tempo atrás e que eu fiquei por anos. Depois eu sonhei com uma relação muito verdadeira e muito conectada. E eu lembro eu só lembro do cabelo desse homem, que eu pegava muito no cabelo dele, sabe, de fazer carinho, e de um beijo que a gente deu, um selinho. E conforme a gente dava aquele selinho, a gente mudava de realidade, a gente viajava pelas dimensões. Era um negócio muito louco, um negócio forte. E aí o outro sonho tem mais a ver com o que aconteceu há pouco tempo atrás. Era tipo, sabe? Eu sabia que era mentira, eu sabia que era falso, eu sabia por que eu não confiava na pessoa, porque não era de confiança, nem ela nem eu, era uma falsidade, né? E aí veio esse estudo, né? Veio muito forte esses 3 exemplos pra mim, sabe? A verdade, assim, pura, aquela coisa cósmica, uma coisa muito falsa e uma coisa xoxa, que não é tão assustador pra mim, mas também não é cósmico, sabe? Eu não sei explicar. É meio... E aí, esse foi um dos sonhos, mas eu tô tendo muitos sonhos que estão me trazendo as crenças que eu tenho na vida 2 e na minha vida no geral. Porque toda vez que eu sonho, ele traz uma coisa muito forte. É como se ele trouxesse a ramificação da raiz, sabe? Da crença raiz. E eu tô sentindo muito essa coisa da crença raiz, de como a gente cria a nossa crença raiz, mas ainda tá muito no mundo da compreensão. E essa coisa das histórias que a gente conta pra gente, que alimentam essas crenças e que as criam, né? A narrativa. O Marcelo Cotrim fala da narrativa pessoal, eles falam também das histórias que a gente conta lá na Vi. E eu tô sentindo na pele essa coisa, as histórias que a gente conta pra gente, como isso é forte. Eu fiz até eu escrevi um texto lá que eu postei no Insta e no Face relacionado a isso, sabe? Aquela coisa de, na verdade, se impressionar com o que contaram. E eu percebi que muito do que eu acredito, do que é o homem, eu aprendi ouvindo histórias de mulheres frustradas
de novelas. A Carmen fala disso no programa também, novelas, vida 2 de novelas. Eu não assisto novelas, mas eu cresci com a TV ligada ali e, tipo, minha família não assistia muito novela, mas você tem conexão, né? Você tá ali no inconsciente coletivo e quando você não tá muito consciente, você viaja por ali, né? E tanto que eu me impressionei que eu comecei a conhecer só homens que tinham aquele perfil. A partir do momento que eu falei, não, cara, existem outras pessoas, porque tem gente de tudo que é tipo, eu comecei a conhecer homens diferentes. Só que aí, nesse estudo, meu mundo agora está trazendo as histórias que eu contei, as histórias que eu vivi nessa encarnação de vida 2. E aí, conversando com uma amiga, ela falou, Lu, eu percebi que eu sempre namorei com homem feio. Depois que eu terminava com eles, passava um tempo, eu falava, gente, era por isso que eu sofria. E eu falei, caraca, eu faço isso também, hein? Puta que pariu, quantos ex que eu olho e falo, gente, que absurdo. Eu senti isso por esse cara. Eu chorei por isso. Nem só na questão feio, mas de, nossa, não tenho borogodó, sabe? E aí meu mundo trouxe, nesse sonho que foram os 3, ele me trouxe, olha quando você criou essa crença, ou quando você trouxe ela à tona novamente, eu não sei se essa crença eu criei agora ou não, mas que se foda, porque a transmutação tá no agora. Teve uma experiência em que eu gostava muito de um ex, só que eu fui muito filha da puta com ele, e a gente terminou. E aí, ele começou a namorar com outra pessoa, eu tinha um amigo que vivia falando que era apaixonado por mim, que queria namorar comigo, eu não sentia porra nenhuma por ele, só era um bom amigo, e o que eu fiz? Falei, já que ele tá namorando com outra, eu não vou ter quem eu quero, eu vou ficar com quem tá aqui. E foi aí que eu comecei a... Quer dizer, eu já saía com qualquer um naquela época, eu só não namorava, mas ali ficou muito forte essa coisa de ficar com qualquer pessoa, aceitar o que vem. Porque, eu falei isso do outro vídeo, já que veio, aproveita. E ali eu falei, não, eu vou namorar com ele, já que eu não tô fazendo nada, e o que eu gosto não vou ter, porque ele tá com outra pessoa, dane-se. E aí eu fiz isso. E ali, cara, eu ativei um negócio muito forte, porque eu comecei a namorar só assim. Exceção uma relação que foi diferente, que foi uma loucura de paixão, não sei o que, uma doideira, foi um pouco diferente. Não, foi bem diferente, só que em outro âmbito da carência, né? Porque era muita carência sendo expressada, a gente quer transmutar, chega disso, sabe? E aí veio, né, durante esses sonhos, desses 3 sonhos, do cósmico, o xoxo e o falso, o falso, né? Esse era o falso. Eu me recordei do momento em que eu decidi, cara, eu vou namorar com esse cara, porque não vou ter quem eu quero, não vou encontrar outra pessoa que me interesse e que queira estar comigo, então esse daí me quer, vou ficar com ele. E por aí eu vivi várias relações, muitas. Acredito que até a última também foi dentro disso que eu criei, sabe? E aí foi uma das coisas que o sonho trouxe pra mim. Esse sonho cósmico me trouxe uma coisa que eu tô abrindo muito forte, que é vivenciar a vida 2 com o meu espírito. Eu tô construindo isso comigo, né? Com toda a minha engenharia. E a minha força sensória tá me dando um apoio foda pra isso. Mas porque eu quero vivenciar isso comigo primeiro, eu tô muito... Gente, eu antes, quando alguém me chamava pra sair, eu sempre saía, principalmente se fosse bonitinho, porque, olha, vamos aproveitar. E eu achava que você tinha que ficar saindo, sabe? Senão tem essa coisa do status sexual, hoje em dia é muito mais forte. E aí, depois que terminou essa relação, que eu me decidi por esse estudo, eu não saí com mais ninguém. Eu tive um monte de convite, homens bonitos, homens feios, mas eu não senti vontade, então eu não fiz. Mas é a primeira vez que eu faço isso, cara. Porque sempre eu ia pelo medo, eu vou ficar sozinha. E aí eu vinha por essa sensação da solteirice, né? Que nem quando você tá desempregado, que você aceita qualquer trabalho, no desespero. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Pra começar, eu vou mudar isso. É isso que eu posso mudar agora, é isso que eu vou mudar. Mudei, cara. Não saio. Não saí com mais ninguém. Tive um monte de oportunidade, mas nada que, tipo, fosse em comunhão. E aí eu decidi por ser fiel ao meu mundo. A primeira vez foi difícil. Foi tipo, caralho, eu vou fazer isso mesmo. Porque era uma pessoa
muito bonita e não sei o quê. Eu, não, mas eu não tô com vontade. Falei, vou fazer isso, eu vou ser fiel ao que eu tô sentindo. E eu fui. E aí agora tá fluindo, mas eu também não me percebo fechada, sabe? Na proteção que eu criei também há um tempo atrás, que eu fiquei muitos anos sozinha. E é uma coisa de preservação para aprender a ser fiel ao meu espírito, a ser fiel aos meus sentimentos, sabe? Nessa coisa de sair com alguém que era uma coisa muito desesperada para mim. E aí, é lógico, isso começou a ir pra minha vida profissional. E aí eu tô recomeçando tudo na minha vida. E eu ainda não dei um passo, assim, de comprometimento com nada. Por exemplo, alugar uma casa, que vem um contrato de não sei quanto tempo, porque como eu tenho a possibilidade, estou me dando a oportunidade de sentir até isso, eu quero fazer com o meu espírito. E aí eu fui conhecer um lugar, uma cidade, para ver se eu moraria lá, mas não bateu, não senti nada. Só tem 2 lugares que por enquanto eu sinto e eu tô respeitando esse tempo, sabe, do meu espírito, esse tempo meu para me unir com ele, para me conectar, para criar essa conexão com o meu mundo verdadeiro e começar a tomar decisões e atitudes, aqui ação, junto com eles, não mais sozinha. E uma delas foi essa, né, de não sair com qualquer um, não saia mais. Chega. Mas também não me fecho da possibilidade de me interessar, porque aí vai na minha vontade, vai do meu espírito, é o meu espírito que traz. E aí eu tô criando a comunhão comigo, a fidelidade comigo e a conexão com a minha mulher. Que coisa mais linda. Eu tô sentindo uma coisa com o feminino que é... Ai, caralho, é absurdo esse poder do feminino, essa magia, né? E aí tá indo pro meu campo profissional, essa coisa de fazer com o meu espírito. Aí o que aconteceu? Eu sonhei. Existem muito mais coisas que meus sonhos têm trazido. Assim, tipo, ele traz... Primeiro eu sinto a sensação, mas depois, durante o dia, eu lembro daquele sonho e me vem, ó... Isso daí tem a ver com aquela crença, essa. Ele é como se fosse uma leitura das crenças que eu criei, sabe? Mesmo que seja sem sentido. Se eu me aplico e vou junto com as minhas forças e com tudo, eu consigo ler aquela coisa sem sentido, porque faz sentido pra mim, faz sentido pra gente, que é por isso que o bicho conversa desse jeito. A gente sabe ler, a gente sabe identificar e a gente tem a percepção. Muitas vezes o entendimento não vem da razão, né? Ele vem da sensação. Vem a compreensão e o entendimento também. E aí eu falei... Uma dessas noites eu tava deitada e eu falei, cara, eu quero fazer com você, espírito. Traz aí o nosso próximo passo. Eu tô aqui, eu tô aberta pra receber o que você tem pra mim. Traz o nosso próximo passo. E aí eu sonhei com um ex. E aí por isso que eu trouxe essa minha amiga aqui. Ela falou, nossa, eu namorei com gente feia. E eu lembrei disso, só que eu namorei com 2 caras que até hoje são pessoas que eu lembro com carinho e que são lindos até hoje, por sinal. Eu tenho muito bom gosto, que até hoje eles são bonitos, envelheceram muito bem. E eu sonhei com um deles. Aí eu senti, durante o dia, eu falei, vou entrar no Instagram dele, fazia tempo que eu não entrava, né? Só que não foi naquela coisa de, nossa, eu quero sair com ele, não, porque me deu vontade de entrar no Instagram dele. E aí, cara, eu vi a vida profissional dele. E eu senti um negócio abrindo aqui na minha alma. Eu falei, caralho, é isso que eu quero aprender, que eu sempre quis aprender, eu sempre travei, porque eu achava que não era possível trabalhar com isso aqui no Brasil. Eu coloquei um monte de limitações, eu achava que eu não poderia aprender, porque esse meu ex, ele tem esse dom desde que nasceu, assim como meu irmão. E eles não fizeram curso nem nada, mas com certeza já estudaram em outras vidas, né? O que eu percebo de quem já nasce com essa coisa do dom, né? É uma coisa que você, lógico, você tem a aptidão de alma, mas se você desenvolveu outras vidas, você já vem com como você tem essa fluidez de conexão com essa parte, né, que você desenvolveu, você já cria ali, tipo, você não precisa estudar, porque você já sabe fazer e você tem abertura para conectar com o que você já sabe fazer. Como eu sei que tem muita coisa que eu já sei fazer, que se eu abrir ali, e essa coisa da amplitude, né, do eu consciente, que traz a genialidade, isso vai chegar pra mim também desse jeito. E chega, porque tem muita coisa que eu já sei fazer, eu só não queria admitir. Que aí cria uma responsabilidade, eu não gostava, né?
E aí eu sei que eu olhei a vida profissional dele e falei, caralho, eu sempre quis aprender isso. E aquilo foi me dando um negócio assim, eu falei, caralho, é a chance. E aí eu lembrei da conversa que eu tive com o meu espírito, de tipo, traz pra mim o próximo passo, eu tô aqui pra você, meu amor. E ele trouxe esse sonho, trouxe esse homem. Eu tive essa vontade de entrar no Insta, entrei, sem nem imaginar que era isso. Quando eu olhei o trabalho dele, eu falei, caralho, é isso, porra. É isso, Lu. Você sempre quis, você sempre sentiu e você sempre negou, porque eu estava acostumada a negar o que era de verdade, né? E aí eu já criei a ação aqui, já tô dando esse pontapé inicial. Então, presta atenção nos seus sonhos, sinta eles. Não olhe pra eles assim, tipo, nossa, que sonho louco. Primeiro de tudo, abre os olhos ou fecha, fique de olho fechado e sinta eles. Durante o dia você vai lembrar deles e pede pro seu bicho trazer o que ele estava conversando com você, porque seu sonho é seu bicho conversando com você, ele está trazendo um monte de informação, um monte de riqueza e coisas que são primordiais, sabe, pro momento. E é isso, sabe? Tá tudo na gente, a gente sabe de tudo quando a gente está unido com a nossa engenharia, né? E é isso, gente. Tchau, tchau.